Paz do Senhor, irmãos, dando continuidade ao nosso estudo no livro de Levítico. Hoje é o último dia do estudo, tá certo? A parte 3, parte final, tá bom? No capítulo 2, que tem como tema as ofertas de manjares. Vou ler alguns versículos que eu separei para a nossa meditação e depois nós vamos para essa página aqui, onde tem esses quadradinhos com os nomes, tá bom? Com o ensinamento sobre as ofertas, sobre o sacrifício ao Senhor. E no capítulo de número 2, os versículos que eu separei para a nossa leitura de hoje é o versículo 8 e o versículo 9 até o versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor. Versículo 8 fala: Então trará a oferta de manjares, que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Glória a Deus. Versículo 9: E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares o seu memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Irmãos, a oferta a qual nós estamos lendo no livro de Levítico não é a oferta de dízimos e a oferta em espécie, não. Essa oferta que Moisés ele fala nesse livro, quem escreveu Levítico foi Moisés, tá certo? Essa oferta, irmão, é o sacrifício, é a oferta viva. Aquelas pessoas que tinham condições, né? Ela comprava bode, ela comprava carneiro, ela comprava, glória a Deus, ovelhas, ela comprava bezerros novos e levava até o sumo sacerdote, levava até o templo, e essa oferta era sacrificada ao Senhor, era levada para o incenso para ser queimado, glória a Deus, morto, tá certo? Matavam aquela oferta e ofereciam sangue ao Senhor. Para que isso? Era para expiação do pecado. Era para que Deus perdoasse o pecado do povo. E aqueles que não tinham condições, como está escrito lá no capítulo 1, aqueles que não tinham condições compravam pássaros e também era levado para ser sacrificado a Deus e Deus perdoava os pecados, tá certo? Irmãos, essa oferta, ela nos faz lembrar sobre o sacrifício de Jesus, que Jesus também ele foi ofertado por Deus. Deus ofertou o seu Filho como oferta viva, como oferta voluntária, para assim ser morto na cruz do Calvário, para assim estar nos lavando e nos purificando dos nossos pecados. Então, Jesus, ele foi a nossa maior oferta, pois ele se entregou por amor de nós, ele foi morto, ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Jesus ele foi julgado por falsas testemunhas, como nós vemos no texto, que os sacerdotes, né, eles compraram falsas testemunhas, compraram pessoas para estar julgando Jesus ali naquela sala, naquele julgamento, julgaram Jesus, disseram que Jesus estava blasfemando contra Deus, disseram que Jesus estava fazendo o povo desacreditar da fé, da doutrina que os fariseus ensinavam, que os sacerdotes ensinavam, que não era uma doutrina correta. A doutrina dos sacerdotes era uma doutrina errada, era uma doutrina que estava aprofundando o povo cada dia mais no pecado. Eles não se importavam em purificar, eles não se importavam em levar o povo para o caminho do Senhor, pois eles queriam saber só do ouro e da riqueza. Então, Jesus ele foi dado por Deus para ser morto, como está escrito lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ver que Abraão, ele deu seu filho como sacrifício, como oferta viva a Deus, porque Deus pediu a ele. Então ele deu, aleluia. Então nós vemos que o Calvário, a qual Abraão
fez para sacrifício do seu filho foi o mesmo calvário que fizeram para sacrificar Jesus. Foi o mesmo, aleluia, a mesma madeira que fizeram para sacrificar Jesus. Jesus foi morto numa cruz. Jesus foi pregado num madeiro, foi levantado para todos ver. Aleluia. Então Jesus, ele foi a oferta viva, glória a Jesus, para nos salvar. Então, eles ofertavam, eles davam os bezerros como oferta para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado por acompanhar até aqui esse estudo, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Espero que você entenda o que é sacrifício, o que é oferta. Aleluia. Sacrifício é eu ofertar minha adoração a Deus, é eu ofertar o meu louvor a Deus. Amém? É eu me sacrificar perante o Senhor em oração, em jejum, em consagração. Isso é a oferta que nós temos que fazer perante Deus. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, meu povo.